Vamos juntos, amados irmãos. Oi, Yauxa! Oi, Yau! Oi, Yauxa! Oi, Yau! Oi, Yauxa! Oi, Yau! Assim seja feita a vontade do Papai Yauxa! Papai, estamos aqui, papai. Sim, papai. Conforme a tua convocação. Aqui estão os irmãozinhos, papai. As pedrinhas. Pai, fortalece elas. Consolida elas. Lapida elas. Dá polimento. Que elas estejam preparadas e prontas para o nosso ano jubilar, que logo estará aqui. Para a gente voltar para casa. Para que a gente possa verdadeiramente nos alegrar, para que nós possamos louvar na tua presença como fazíamos antigamente. Porque nós estamos tristes aqui, Pai. Conforme Tiago 5, por isso nós não louvamos aqui nesta terra, porque estamos tristes. E nossa alegria está contigo, papai. A nossa alegria está na nossa casa, papai. Na nossa pátria. No templo, junto a ti, papai. E assim seja feita a vontade do Papai Yauxa. Grato a Yauxa, grato a Yau. Grato a Yauxa, grato a Yau. Grato a Yauxa, grato a Yau. Assim seja feita a vontade do Papai Yauxa. Amados irmãos, como eu falei com os irmãos, eu já falei antes, mas eu quero reforçar isso para os irmãos. Eu não assisto, não ouço, não vejo comentários de teólogos, não leio rodapé, não leio as referências nas laterais da Bíblia, não pego isso, para não interferir a minha palavra. Muitos irmãos, muitas vezes, fazem isso. Ah, irmão, olhou aqui do lado, tem uma palavra. Vamos lá. Mas nem isso eu faço. Não estou falando que está errado de fazer. Mas eu estou falando que eu não faço, sabe por quê? Para não interferir na palavra de Yau. Deixar só Yau falar. Não leio aqui embaixo, não leio isso aqui, não escuto louvor. Mal escuto uma notícia, só quando o Yau me manda. Aí eu vou. Como eu já falei com os irmãos, eu fui conduzido ali para o Partido Pão dos de Sardes e vi que eles nem invocar ali, invocam antes da oração mais. E na presença ali do mensageiro de Sardes, o mensageiro de Sardes não chama a atenção deles, fala, não, para aí, tem que invocar primeiro. Nem isso ele faz. Então, amados, como eu falei com os irmãos, a nossa vontade é o quê? É exatamente fazer conforme a vontade de Yau Supremo. Essa é a vontade. E a gente já viu ali a palavra em Isaías 11, que fala, o temor a Yau é a sua inspiração. Ali ele está falando do temor a Yau Supremo. Gratidão, papai, né? Primeira palavra nós vamos começar, irmãos. Nós vamos começar em Isaías 40. Isaías 40. (1313) Pai preparou, né? O dia limpo para nós. O dia do mestre, né? O dia do mestre. Qual que é o dia do mestre, irmão Helder? É
Aí a gente fala o primeiro dia da semana, chamado aí por domingo, né? Mas é o primeiro dia da semana, né, irmãos? É 1313. 1313, olha só. Isaías 40, o teólogo, ele foi inspirado. Quando você vê aqui esse título, a escritura não tem título, não. Então o título foi feito só para ajudar a localizar e entender o que se trata o assunto. Então o título aqui, o teólogo que colocou, Anúncio da Libertação. Ó, Anúncio da Libertação. Papai ontem não trouxe a mensagem da libertação, eu não corri atrás de nada. Ele que está conduzindo, ele que conduz o ensino. E você vê que o ensino, ele é gradativo, ele dá continuidade. Porque é o Pai que nos ensina. Consolai meu povo, diz vosso Iau. Quem consola, irmãos? Aquele que consola. Nós já sabemos quem é que consola o povo, né? Consolai meu povo, diz vosso Iau. Falai ao coração de Iau-Xalã e dizei-lhe em alta voz que o seu serviço está cumprido. Que sua iniquidade foi expiada. Que ela recebeu da mão de Iau. Ela quem? Iau-Xalã. Paga dobrada por todos os seus pecados. Uma voz clama no deserto. Abri um caminho para Iau. Na estepe, aplanai. Na vereda, uma vereda. Na estepe, aplanai. Uma vereda para o nosso Iau. Seja entulhado todo vale. Todo monte e toda colina sejam nivelados. Transformem-se os lugares escarpados em planície e as elevações em largos vales. Então a glória de Iau há de revelar-se, e toda carne de uma só vez o verá, pois a boca de Iau o afirmou. Eis uma voz que diz, clama ao que pergunto, que hei de aplanar? Toda a carne é erva, e toda a sua graça como a flor do campo. Seca-se a erva e murcha a flor, quando o vento de Iau sopra sobre elas. Sopra. Quando o vento de Iau sopra sobre elas. Seca a erva, murcha a flor. Mas a palavra do nosso Iau subsiste para sempre. Sobe a um alto monte, Monte Sião. Mensageira de Sião. Aí vocês vão entender por que fala mensageira. Não está errado, não. Sobe a um alto monte, mensageira de Sião. Eleva tua voz em vigor, mensageira de Iau-Xalã. Vocês vão entender por quê. Eleva a voz, não temas. Dize às cidades de Ialda, eis aqui o vosso Iau. Eis que o mestre Iau, ele vem com poder. Seu braço assegura a sua autoridade. Eis com ele o seu salário. Na sua direita, longos dias.
Na sua esquerda, riqueza e honra. Diante dele, a sua recompensa. Como pastor, ele apacenta seu rebanho. Com o braço reúne os cordeiros. Com o braço reúne os cordeiros. Carrega-o no regaço. Conduz carinhosamente as ovelhas que amamentam. Agora você vai entender aqui porque fala mensageira. Vamos lá, Números 11, 12. Números 11, 12. Não, meu irmão. É a ama de leite. A ama de leite. O aior. A ama de leite. Números 11, 12. Viu? Conduz carinhosamente os que amamentam. Vamos lá. Números 11, 12. Página 219. Duzentos e 219. Diz assim. Números 11, 12. Da direita para a esquerda, cadê o irmão Natanael? Da esquerda, direita para a esquerda é quanto? Números 11, 12. Da direita para a esquerda é o quê? 12, 11. 12, 11, meu aniversário, né? 12 do 11. Da direita para a esquerda, 12, 11. 12 de novembro, né, irmãos? Vamos lá. Números, nós somos israelitas. Números 12, 11. É isso? 11, 12. Ah, 11, 12. Vamos lá. Se a gente contar como israelita, é aí que a gente conta da direita para a esquerda. E era engraçado eu lá na escolinha, né? A escolinha eu fazia assim. E depois de muitos anos, irmãos, quando eu ia ver uma revista, eu abria a revista e começava a folhear assim. De trás para frente, mas não é de trás para frente, é como o israelita faz. Eu abria as revistas, irmão, e eu começava a folhear elas assim. Aí todo mundo falava assim, peraí, você está de trás para frente. E era assim que eu fazia. Números 11, 12, diz assim. Vamos juntos, presta atenção. Fui eu, porventura, aqui tem Macha falando, Macha, Moisés, Macha. Eles falam Moshe, mas é Macha. Fui eu, porventura, que concebi todo este povo? Macha falando. Fui eu que dei a luz para que me digas, leva em teu regaço, como a ama, leva a criança no colo, a terra que prometi sob juramento a seus pais, como a ama, a mensageira. Por quê? Porque como ele colocou aqui a ama de leite, como ele colocou aqui, mudando a palavra aiô, ele pôs a ama, fazendo referência à mensageira de Sião, de Al-Shalom. Se você pegar na Bíblia Almeida, ele fala o aiô, e lá ele fala ó Sião, que anuncia a verdade. Ó Sião, que anuncia diferente. Mas aqui, por que ele usa o termo mensageiro? Porque ele faz um papel de mãe. Porque está carregando no colo. Carinhosamente, como um papel de uma mãe. Cadê a irmã Ana? Tá lá, fazendo papel de mãe. Tá lá com as crianças. Cadê as crianças? Tá lá. Tá alimentando seu povo. Viu aqui a comparação? Como uma ama que conduz as crianças. Porque Filadélfia tem quantos anos agora? 2. Fez 2 anos. É uma criança. 2 anos e 1 dia. É uma criança. É uma criança.
é uma criança. E ela, quando chegar o ano jubilar, vai estar com 3 anos. É uma criança. Fala comigo. É uma criança. Aí, quando você entende por que está falando mensageira, porque está fazendo um papel de aquele que carrega no colo. Por isso que faz o link aqui, dizendo assim: fui eu que dei a luz para que me digas, leva em teu regaço, em teu colo, como a ama leva a criança no colo, a terra que prometi sob juramento a teus pais, a terra prometida. Entenderam? Isso aqui, irmãos, é a palavra revelada. Agora você volta lá em Isaías 40. Isaías 40. Diz assim, Isaías 40, versículo 9. Sobe a um alto monte, mensageira de Sião. Eleva tua voz com vigor, mensageira de Al-Shalã. Eleva a voz, não temas. Dizes às cidades de Alda, eis aqui o vosso Ial. Eis o mestre Ial, ele vem com poder, seu braço assegura sua autoridade. Eis com ele o seu salário, diante dele a sua recompensa. Como o pastor, ele apacenta seu rebanho, com o braço reúne os cordeiros, carrega-o no regaço. Fez questão de usar a mesma palavra que está lá, regaço. Aqui na tradução, regaço, colo. Usou aqui como usou lá, regaço. Como o pastor ele apacenta seu rebanho, com o braço reúne os cordeiros, carrega-o no regaço, conduz carinhosamente as ovelhas que amamentam. A ama que conduz a terra que juraste a teus pais entregar. Vocês estão entendendo, irmãos? Sim. Está entendendo, irmã Josi? O que aconteceu quando a Bíblia ela foi ali, a mulher católica, ela pegou e foi fazer a compilação ali da escritura e no meio colocou fermento, né? Aí ela pegou o nome Mateus, e isso é por revelação. Mateus é Matitial, né? Mas nós não temos discípulo, apóstolo Matitial. Quando fala quando fala em Lucas, é Levi, que foi interpretado como Matitial. Aquele que foi introduzido pela mulher é Matias, em Atos dos Apóstolos. Lançaram sorte e colocaram no lugar de Judas Iscariotes, em lugar de Judas Iscariotes, Matias, é o Matitial. E é esse que a mulher, igreja, tirou sorte, que foi introduzido como referência para os demais, mas não foi Yalcha que escolheu. O que Yalcha escolheu? Para você entender isso, você tem que ler Lucas. É Levi. O Matitial está em Mateus, em Marcos. A mulher que escolheu lançando sorte. Escolheu Matias. E é ele
irmãos, ele é a representação desse evangelho de Mateus, que a mulher que colocou, e não Yalcha. Porque Yalcha escolheu quem? Irmão Robson. Cadê irmão Robson? Qual dele? Tem 3? Eu tô apontando. Cadê irmão Robson? Um aqui. Aí, Tem um irmão aqui. Esse aqui eu já tirei aqui, ó. Já apontei lá pro meio. Cadê irmão Robson? tá escondido. Tem um aqui de Londrina. Ah lá. Irmão Robson, ó. Matias, presente de Yalcha. Aqui, ó. Presente de Zeus. Fala né? pro irmão bem alto. Fala pros irmãos. Matias significa presente de Zeus, né? Aí já é, Olha aqui. vocês verem. Matias, Isso é por revelação. Eu nem tinha pesquisado isso. Leia aí. Leia alto, irmã. é alto, irmão. Matias tem Essa o vozinha não é alta, significado não. do nome Mateus, por ser uma Aí. divindade desse. Matias tem o significado do nome Mateus. Mateus. Matias tem o mesmo significado do nome Mateus, por ser uma variante desse. O nome originou-se no hebraico, Matitial. Foi adaptado no grego para Matias e no latim para Matias também, até chegar ao português Matias. Achamos o falso. Aí, irmão. Achamos o falso. Irmão, está acomodado com os... Vem aqui, tá? É. Irmão, aqui eu tô querendo chamar. Aqui, ó. Vem aqui pros irmãos aqui, ó. Tem muito espaço aqui, ó. Que aí sai do sol. Ô, irmão, eu não pesquisei absolutamente nada. E algo que revelou. Tremendo. Fazendo em Atos dos Apóstolos, que eles sortearam um substituto para Judas e Alda, que traiu o mestre. E ali eles lançaram sorte e caiu sobre Matias, Matitial. Porque Mateus, que nunca existiu de Yalcha ali, Yalcha chamou Levi como apóstolo. Como apóstolo. Vocês estão ouvindo? Sim. Interessante quando você faz uma comparação entre os outros, os dois eram falsos. Judas era o falso que traiu o mestre. E o foi substituído por outro falso. É verdade, irmão, é verdade. Tremendo. Verdade, irmão. Exatamente. E eu nem sabia, mas o pai tinha me falado que era o mesmo significado que você Eu trouxe. senti na hora de pesquisar. Pesquisou. Que viu Matias, uma vertente grega de Matitial. E nós que já estudamos, vimos ali que os apóstolos, reunidos como igreja, escolheram por sorte um substituto para Judas. E a sorte caiu sobre Matitial. Traidor. Viu? Para substituir um traidor. Viu? E não esperaram Yalcha. Por quê? Porque Yalcha que escolheu seus apóstolos. Tremendo. E ali Yalcha, ele foi até quem? Shaul Paulo. E se manifestou para ele. E colocou ele como verdadeiro apóstolo. Por quê? Porque todos os outros Yalcha escolheu. E agora que ele já estava ressurreto, ele não ia escolher o substituto de Judas? E a igreja, tomando frente, fez aquilo que Yal não mandou que ela fizesse. Vocês estão entendendo, irmãos? Aí, no evangelho de Matitial, falso anátema, fala assim, que João Batista é aquele que está preparando o caminho para o mestre. Quem já leu sabe. Ali é interpretado que é João Batista que está preparando o caminho para o mestre. É ou não é? Mas Mateus vai contra. Só que Mateus não, Lucas vai contra Mateus. Lucas vai contra Mateus. Nós vamos abrir a palavra. Você vai deixar marcado números, e vai deixar marcado Isaías 40.
Vai deixar marcado. Agora você vai em Lucas, capítulo 3. Vamos lá, Lucas capítulo 3, né? Lucas 3, nós vamos começar do Lucas 3:15. Lucas 3:15. Olha só. Lucas 3:15. Diz assim. Lucas 3:15. Como o povo estivesse na expectativa, e todos cogitassem em seus corações que Iauhana, o batizador, se ele não seria o Machia, Iauhana tomou a palavra e disse a todos: eu vos batizo, ou eu vos faço a imersão, né? Pode falar batismo, não tem problema. Eu vos batizo com água. Mas vem aquele que é mais forte. Usou o termo forte. Usou o termo forte. Mais forte do que eu. Do qual não só digo desatar a correia das sandálias. Que faz um link com como é belo aquele que anuncia o evangelho. Como é belo os pés daquele que anuncia o evangelho. Que não sou de desatar as sandálias, a correia das sandálias. Ele vos batizará com o espírito de Iau. E com fogo. E com fogo. E com fogo. E com fogo. A pá está na sua mão, limpará a sua eira e recolherá o trigo em seu celeiro. A palha, porém, ele queimará num fogo inextinguível. Ninguém entendeu nada. Ninguém entendeu nada. Ele está fazendo um link com Lucas 12:5. Lucas 12:5. Lucas 12:5. Lucas 12:5. Página 1811. Lucas 12:5. Papai Yaucha falando. Mostrarei. Vamos começar aqui, ó. Vamos começar no 4. 12:4. Meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo dos que matam o corpo. Não é isso. É aquele que mata o corpo. Continuando. Depois disso, nada pode fazer. Mostrar-te-ei, ou mostrarei. Ele está apontando para alguém. Papai Yaucha, ele está apontando para alguém. Mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar, tem o poder de lançar na geena. Aqui está falando geena. Geena é diferente de Hades. É diferente de Sheol. Esse aqui é o local de fogo. E esse lugar de fogo é chamado Lago de Fogo. Lago de Fogo. Lago de Fogo. Ou Geena. Geena, Lago de Fogo. Vamos voltar aqui. Versículo 5. Mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar,
tem o poder de lançar no lago de fogo. Sim, eu vos digo, a este temei. A este temei. Vamos lá, Apocalipse 19. Apocalipse 19. Apocalipse 19, versículo 11. Apocalipse 19, versículo 11. Vi então o céu aberto. Vi então o céu aberto. E eis que apareceu um cavalo branco. Já fizemos estudo. O cavalo branco é o trono de Iau. Por isso é referido como vi um trono, o juízo do trono branco. Vi um cavalo branco, cujo montador está montado sobre o trono, ou sobre o cavalo. É o mesmo que está sentado em Apocalipse 5, sobre o trono. E sai do trono vozes, relâmpagos e trovões. E aí ele fala, o cujo montador se chama fiel e verdadeiro, ele julga, Daniel 7, o juiz. Faz um link também que nós vimos. Ó mestre santo e verdadeiro, até quando vai tardar em julgar a nossa causa? Aí ele fala, ele julga e combate com justiça, combate com justiça. Até a forma dele guerrear é com justiça. Ele não faz o quê? Ele não faz covardia. Ele combate com justiça, fazendo um link com aquele que combate com justiça. Quem que combateu e derrubou o anti-Machia? Esse é depois, ainda não falei. Primeiro ele derruba quem? O dragão, Satanás, a serpente. Quem que ele derruba? Satanás. E ele derruba onde? Nos lugares celestiais. Ele derruba para a terra. Como é que é o nome dele? Micael. Ele combate com justiça. Ele é o general. Ele é o general que também recebeu o nome. Continua. Ele combate com justiça. Seus olhos são chama de fogo. Sua cabeça há muitos diademas, muitos títulos. Traz escrito um nome que ninguém conhece, exceto ele e sua família. Qual o nome? É o nome de Yahshua. Ele traz o nome de Yahshua. Que é o nome que depois que ele recebe, ele nunca mais deixa de ser chamado por esse nome. É o nome dele eternamente. O nome do seu pai, Yahshua. O nome do seu pai, Yahshua, está sobre ele. E aqui fala, traz escrito o nome que nem conhece, exceto ele. E ele veste um manto embebido de sangue. É a representação da transferência de Elias para Eliseu. O manto foi transferido. O manto embebido de sangue foi transferido de Yahshua, porque Yahshua, quando subiu para a luz inacessível, a semelhança de Elias, lançou o manto sobre ele e ele vestiu o manto de autoridade do seu pai. Aleluia. Aleluia. E aqui a palavra fala, e o nome com que ele é chamado, a Bíblia Almeida fala palavra de Iau, aqui fala verbo de Iau, ou seja, a palavra que Iau fala é esse que é a trombeta de Iau. A trombeta de Iau. E aí, irmãos, a gente volta aqui um pouquinho mais para baixo. Fala assim, versículo 19. Vi então a besta reunida com os reis da terra
e seus exércitos para guerrear contra o cavaleiro e seu exército. A besta, porém, foi capturada, juntamente com o falso profeta, o qual, na presença da besta, tinham realizado sinais, com que seduzira os que haviam recebido a marca da besta e adorado sua imagem. Ambos foram lançados vivos no Geena, no lago de fogo, que arde com enxofre, que arde com o lugar, o fogo que não se extingue. Os outros foram mortos pela espada que saía da boca do cavaleiro. Os outros foram mortos. Agora a gente volta lá para Lucas 12. Lucas 12. Lucas 12. 1811. Lucas 12, 4. Lucas 12, 4. Meus amigos, Papai Yaucha falando. Versículo 5. Mostrarei. Papai Yaucha falando. Mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matou todo o exército com a espada que saiu da boca dele. Tem poder de lançar no Geena. Ele lançou, presta atenção, ele lançou o exército do Antimachia no Geena? Não. Por quê? Porque todos tinham que passar pelo tribunal. O tribunal do trono branco, não do Machia. O tribunal do trono branco é o tribunal de Iau. O tribunal do Machia é aquele que é feito para a igreja. O do trono branco é aquele no final. Tá dando, irmãos? Voltou? Voltou. Então, irmãos, presta atenção. Presta atenção. Ele matou o exército do Antimachia com a espada que sai da boca. Mandou eles aonde? Sheol ou Hades. Mandou eles para o Hades. Por quê? Porque eles vão ter que passar pelo tribunal do trono branco ou juízo do trono branco. Mas dois ali, ele já manda direto para o Geena, para o lago de fogo. Quem? O falso profeta e o antimachia. Nem coloca diante do Altíssimo aquelas figuras repugnantes. Já manda direto. Vocês entenderam, irmãos? Aquele exército, ele manda para o Hades ou Sheol. Mas os dois, ele manda para o Geena, o lago de fogo. É que o irmão vai só ajoelhar, viu, irmãos? Eu que eu forço muito a voz. É porque parou ali a bateria. O que acontece, irmãos? Temei aquele, Papai Yaucha apontando para aquele, temei aquele que não só pode matar o corpo, mas também lançar no lago de fogo. Mas, olha só, o antimachia, o falso profeta, ele não quer mais conversa com eles. E já lança direto no lago de fogo. Assim como ele vai fazer também com quem? Com Satanás. Satanás, o falso profeta e o antimachia vai direto para o lago de fogo. Nem comparece no trono branco. Nem comparece no trono branco. Põe sua cadeira aqui.
Só tá gostoso? Nós vamos partir. Umas 11h30? Vamos partir 11h30 e se a gente conseguir concluir, mas senão a gente parte o pão, interrompe, faz o partir do pão e depois a gente termina a mensagem depois do almoço. Vou fazer o cabo, já que é 11, meio-dia. Pode fazer. E depois você vai ouvir os áudios que você perdeu, tá? Então, irmãos, veja bem. Agora você viu ali Papai Yaucha apontando. Eu vou mostrar para vocês a quem vocês devem temer. Por quê? Porque foi delegado a esse. Foi outorgado a esse. O seu primogênito. Então, quando você viu ali o retorno no Apocalipse 19, mostrando ele guerreia como o link daquele que venceu Satanás, derrubando por terra ainda como Micael e seu exército. Ele ainda nem tinha tomado ali posse do manto. E isso vai acontecer depois que ele purifica o templo. Ele vai purificar o templo celestial. E quando ele purifica o templo, sabe o que ele faz? Ele toca a trombeta. Ele toca a trombeta. E aí depois nós vamos entrar nessa passagem. Agora nós voltamos para Lucas 3. Vamos lá. Lucas 3. Lucas 3, versículo 3. Lucas 3, 3. E ele percorreu toda a região do Jordão, proclamando um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, conforme está escrito no livro da palavra do profeta Isaías: vós que clama no deserto, preparai o caminho do mestre, tornai retas suas veredas. Todo vale será aterrado, toda montanha será abaixada, e as vias sinuosas transformarão em retas, e os caminhos acidentados serão nivelados, e toda a carne verá a salvação de Yahweh. Ou seja, para a vinda de papai aqui na terra, foi preparado aquele que nele se cumpria a palavra do mensageiro, preparando o caminho da chegada de Yahweh. Mas, no final dos tempos, e a palavra é cíclica, ela volta a repetir, conforme Eclesiastes 1:9. Vem aquele mensageiro que vem preparar o caminho para Yahweh. Ele vem preparar o caminho para Yahweh. Por isso, é a palavra de Isaías, que a gente já viu. Quando a gente vê que fala para a antiga aliança, ela volta aquela profecia para a nova aliança. E nós vimos que Yauhan, o batizador, ele fazia parte de qual aliança? Da antiga. Exatamente, é da antiga. A antiga aliança encerrou com Yauhan. O Yauhan foi o último. Yauhan foi o último profeta. E ele foi considerado o maior, porque ele preparou o caminho para Yahweh. Da mesma forma, na nova aliança, houveram muitos mensageiros, mas chega aquele que prepara o caminho para Yahweh poder novamente voltar. Por quê? É aquele entendimento. Yahweh transformou em Yahweh forte e valente. Mas aquele que vestiu, foi tirado dele as vestes para ele descer na terra. E ele desce como Micael. E ele prepara o caminho como sexto, para que venha novamente o sétimo.
Aí eu falo com os irmãos, o sétimo está no céu? Não. O sétimo está na luz inacessível? Não. Ele está aguardando que o sexto vista as vestes para novamente vir o sétimo. Que tremendo! Aí vem a palavra que Papai Alcha sempre lançava os enigmas, dizendo, dirão esta palavra para mim, médico, cura a ti mesmo. Médico, cura a ti mesmo. Por quê? Porque as pedrinhas foram arrancadas do seu peito. E em Zacarias fala assim, que é estas feridas em teu peito? Vamos abrir? Zacarias 13. Zacarias 13. Zacarias 13, 6. 1680. Zacarias 13, 6. Diz assim. Vamos falar 13, 5. Vamos começar pelo 13, 5. Zacarias 13, 5. Diz assim. Página 1680. Cada um dirá, não sou profeta. Sou homem que trabalha a terra. Pois a terra é minha propriedade, desde a minha juventude. Lembrando de... Lembra ali da palavra, quando Eliseu, ele foi chamado e ele estava arando a terra. Arando a terra. E a gente já viu o trabalho braçal de quem? Micael. Que é chamado de quê? De? Não. Provérbios 8. Sabedoria. Também. Boca de Iau. Trombeta, Braço forte. É muitos títulos. Lembra de aquele que planeja e aquele que executa. O que é? Mestre de obra. Mestre de obras. Mestre de obras. Aquele que trabalha a terra. Mestre de obras. Que está em Provérbios 8. E na tradução Almeida fala, eu era o seu aluno. E em a Bíblia Al-Shalom fala, eu era o seu mestre de obras. Estava com ele quando ele criava, como mestre de obras. E aprendendo. E ao mandava e ele executava. Ele executava. Tremendo demais. Ó, continuando, Zacarias 13. Cada um dirá, não sou profeta. Por quê? Porque esse aqui é o período, irmãos, do quê? Esse é o período do milênio. A palavra fala que no milênio vai cessar toda a profecia. E aquele que profetizar deve ser morto. Não sou profeta. Eu sou um homem que trabalha a terra. E a terra é minha propriedade, desde a minha juventude. E fala daquele que é sabedoria de Al. Ele encontrava com os homens na terra, encontrava com as suas delícias. Tremendo. Porque ele considera seus filhos. Assim como Papai Alcha, Micael também concede a criatura criada como seus filhos do pó da terra. Papai moldou com suas mãos e ele soprou e fez deles alma vivente. Lembra disso? Por isso que é as duas faces, irmão Márcio. As duas faces fala, façamos o homem a nossa
imagem. A imagem direita e a imagem esquerda. A nossa imagem, por isso que fala, a nossa. Porque ambos os dois que criaram. Por isso a consideração de quê? De papai Yahshua, entendendo que era vontade de Yahweh ele se tornar Yahweh forte e valente, transferir para aquele a condição das duas faces, dos dois braços, que é referido. Entenderam? Por quê? Ele entra na condição de pastor e de pai. Fiel e verdadeiro. E ele continua dizendo aqui, ó, versículo 6. E se lhe disserem, que são essas feridas em teu peito? É desse que está lavrando a terra. Que são essas feridas em teu peito? Porque o sumo sacerdote carregava uma tábua aqui com pedras. E as pedras representavam as tribos. E que são essas feridas em teu peito? A Bíblia Almeida transformou nas tuas mãos. Por quê? Porque não entendia das coisas celestiais e o copista interferiu na escritura. Que são essas feridas no teu peito? São as pedras que Satanás arrancou, são as pedras que o antimachia arrancou e aquelas que permaneceram. Ezequiel 5, 1/3 vai permanecer nele, no sumo sacerdote. E agora ele vem para a terra buscar o restante do exército que se completa. É o 1/3 dele, que desceu junto. Aí, os outros são completados dos filhos de Adão, que também são filhos. Porque Adão, conforme Gênesis fala, e Adão, conforme a genealogia de Lucas fala, e Adão, filho de Iau. Em Lucas. Mas a genealogia de Mateus começa em Abraão. E a genealogia de Lucas em Adão, filho de Iau. Quando o homem pecou, os filhos nasceram fora do jardim, já nasceram sobre a semelhança do homem pecador, já não eram filhos de Iau. Por isso, a condição da pregação para eles serem descendentes, filhos do Filho. É o link com a era de Sardes. A era de Sardes, o correspondente da quinta era de Adão é quem? Jared, que significa descendente. A era de Sardes, filhos de Adão, e é dali dos filhos de Adão que Iau busca seus filhos, junto com seus originais de Filadélfia. Por isso que fala, aí em Sardes há uns poucos que não sujaram suas vestes e andarão comigo aqui e lá. Porque ali que está falando, papai Yahshua, que é Yahshua, que era Micael, que recebeu o manto, por isso fala, vi um cordeiro como que imolado, vestindo o manto, e é por isso que Apocalipse 19, ele veste um manto embebido de sangue, representação da transferência do manto de Elias para Eliseu. Por isso que papai fala assim, disseram, é necessário que Elias venha primeiro. E papai falou, ele já veio, referindo-se a ele mesmo. É a representação de Elias. É necessário que Elias venha primeiro, para depois vir Eliseu. Vocês não vão fazer nada, irmão? Lembra dessa passagem? Tinha outro entendimento. Totalmente. Vamos abrir? Lucas 9. O único que era carequinho. O único. Irmão, quando pode... Prepare, isso, exatamente. Lucas 9. Lucas 9. Lucas 9 quanto?
Eu só lembro que é Lucas 9, que Mortozinho falou. E Mortozinho falou? Naquele dia que ele trouxe ali na quarta-feira. E são os sinais, né, irmãos? Os sinais. Sinais. 9,7. Lucas 9:7. Artigo 7. Lucas 9:7. É isso mesmo, 9,7. Lucas 9:7 diz assim: o tetrarca Herodes, porém, ouviu tudo o que se passava e ficou muito perplexo por alguns dizerem: é Ialhana que foi ressuscitado dos mortos, e outros: é Elias que reapareceu. E outros ainda diziam: é um dos antigos profetas que ressuscitou. Aí, chegando aqui, ó, versículo 19. Versículo 19. Eles responderam. Olha só. Lucas 9:18. Certo dia, ele orava em particular, cercado dos discípulos, os quais perguntou: quem sou eu? Quem sou eu? No dizer das multidões, eles responderam: Ialhana o batizador, e outros, Elias, e outros, um dos antigos profetas que ressuscitou. Elias. Vamos lá, Malaquias 3. Malaquias 3. Malaquias 3:1. Malaquias 3:1. Malaquias 3:1. Malaquias 3:1. Diz assim: eis que enviarei o meu mensageiro. Vamos lá. Eis que enviarei o meu mensageiro para que prepare um caminho diante de mim. Então, de repente, entrará em seu tempo o mestre, que vós procurais, o anjo da aliança. O anjo da aliança é o 7º. Que vos desejais. Eis que ele vem. Por isso que faz ao mensageiro de Filadélfia: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A coroa de 7º. E eu venho logo. Fazendo um link aqui. Eis que eu venho. E venho logo. Diz Ial dos Exércitos: quem poderá suportar o dia da sua chegada? Quem poderá ficar de pé quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do fundidor e como a lixívia dos lavadeiros. Ele virá para fundir e purificar a prata. Ele purificará os filhos de Levi e os acrisolará. Viu, Levi? Os filhos de Levi, e acrisolará como ouro e a prata, e eles se tornarão para Ial, aqueles que apresentam uma oferta que agrada a Ial, fazendo link com Levi aqui, como aqueles que vão servir no templo, como sacerdotes. E aqui ele diz, ó, a oferta de Ialda e de Ial-Shalã será então agradável a Ial, fazendo link com o primeiro texto, que fala com ó Ial-Shalã, fala com Ial-Shalã, ó Sião, fala com Ialda, e fala com Ial-Shalã. Nós começamos com esse texto. Aí ele fala: a oferta de Ialda e de Ial-Shalã será então agradável a Ial, como nos dias antigos. Como nos dias antigos, quando vocês serviam lá em cima, sem repreensão nenhuma. Como nos anos passados. Como antigamente. Como nos anos passados, eu me aproximarei de vós. Viu? Aqui é o anjo da aliança se aproximando, depois que o 6º preparou para a volta do 7º. Entenderam, irmãos? Até então, como eu falei com os irmãos, a gente vai crescendo, entendimento diante do Pai.
e diante dos homens. Não chega a revelação de uma só vez, por isso fala, seja perseverante. Por quê? Porque aquele que alimentou lá atrás, quando abandona e volta, está totalmente perdido na mensagem. Por quê? Porque aqueles que estão andando juntos estão crescendo. Estão crescendo, irmãos. Até alcançar a estatura de perfeito varão. E é essa condição dos primogênitos, é o colher daqueles frutos que já estão amadurecidos e prontos para serem colhidos. São os frutos que amadureceram primeiro. E os outros vão ter que amadurecer aonde? Na tribulação. Esses amadureceram sem precisar passar pela tribulação, porque foram obedientes. Entendeu? Obedeceram a voz. Aí, irmãos, essa conexão se fez com Papai Yaucha vindo aqui. E no final dos tempos, também para o retorno de Papai Yaucha. Porque a partir do momento que Micael receber de volta os 7 espíritos de Yau, ele já era semelhança. Aí ele se torna igual. Se torna totalmente igual a Yaucha. Porque Yaucha se tornou Yau, totalmente igual a Yau. Entendeu? E aí ele eleva aqueles que eram seus filhos e irmãos, né? Vamos falar assim, seus irmãos, porque eram filhos de Yaucha e eram seus irmãos. Quando ele se torna Yaucha, eles também são seus filhos e irmãos. Por isso que fala, eis-me aqui com os filhos que Yau me deu, porque quando ele se torna Yaucha, ele se torna pai deles. Pai! E ele também é irmão. Por isso que não se envergonha. Vamos pegar essa passagem? Por isso ele não se envergonha de ser chamado irmão, que é o que o mensageiro de Sardes interpreta todo errado. Vamos lá. Por quê? Porque só pode ser falado agora que ele é filho de Yau, como todos nós somos filhos de Yau. Presta muita atenção. Hoje nós somos filhos de Yau, e é por isso que está essa camisa aqui, ó. Yau, pai de todos, porque Yaucha, que criou todas as coisas, se tornou Yau. Entenderam? E Micael, que é irmão dos filhos de Yaucha, porque ele é filho primogênito e irmão dos irmãos, se tornou Yaucha. E aí é pai dos 144 mil. Essa revelação o Pai nos deu lá atrás, irmãos. Não foi obra do homem. Porque se tivesse sido obra do homem, a gente ia precisar corrigir as coisas. Na medida que ele vai revelando, a gente fala, o Pai sempre esteve no controle desde o início. Entenderam, irmãos? Gratidão. Vamos lá. E a porção dobrada de primogenitura, irmão. Hã? Onde que está essa passagem? Hebreus 2. 2086. Vamos lá. 2086.
A partir do versículo 10 fica mais interessante. É. 2:11. Vamos pegar 2:10, vamos pegar 2086. Irmão, puxa um pouquinho sua cadeira para cá. Dois mil e 86. 2086. 2086. 2086, olha só. Versículo 10. Versículo 10. Convinha de fato que aquele por quem e para quem todas as coisas existem, querendo conduzir muitos filhos à glória, levasse à perfeição por meio de sofrimentos, o iniciador da salvação deles. Pois tanto o santificador quanto os santificados, todos descendem de um só. Razão por qual não se envergonhe de ser chamado, de chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome aos meus irmãos, em plena assembleia te louvarei, e mais, porei nele a minha confiança, e ainda, eis-me aqui com os filhos que Yahweh me deu. Mostrando, irmãos, aqui, ó, quando fala, aquele que iniciou a boa obra, há de concluí-la. Aquele que está ali, irmãos, desde o início, quando ele veio à terra, ele veio como Micael, veio ressuscitar papai. Quando ele veio ressuscitar papai, ele é a representação do que Paulo fala. O último Adão se tornou espírito que dá a vida. Ele veio, ressuscitou papai. Está em Lucas. 2 anjos vieram. 2 anjos. Quais são? O seu filho primogênito e o filho primogênito do anjo. Entendeu? Porque é assim. Como o pai andava sempre com o seu primogênito, o filho anda sempre com o seu primogênito. E é por isso que os 144 mil vão andar sempre com Yahweh Micael, porque eles se tornam os primogênitos dele. Assembleia dos primogênitos. Tá dando para ouvir aí, irmãos? Tá? Então, e lá aí atrás, tá ouvindo? Então, quando está referindo aqui, ele está falando, olha só, ele está falando daquele que é o sexto, que é a tocha de fogo, representado pelo candelabro. Ele é o sexto. E aquele que está sentado no trono é o sétimo, porque o sétimo, ele senta no trono de Yahweh. E aí que tem um detalhe. O pai está me dando um entendimento. Quando fala assim, olha, os que são celestiais, eles voltam para ser celestiais. E quando fala dos filhos de Adão, é infundido neles o Espírito e eles falam as coisas celestiais. Por causa do Espírito. Quando fala em Laodiceia, fala assim, o anjo que senta no trono de Yahweh, ele fala assim, ó, assim como eu assentei no trono do meu pai, vocês vão assentar no meu trono. Aonde que é o trono de Yahweh Micael? Irmão, na terra! Viu? Exatamente. É o Espírito. É tremendo. Tremendo demais. Não, é tremendo demais. Aí
Aí ele vai colocar um filho dele sentado aqui no trono. Assim como ele sentou no trono do pai dele lá em cima. E assim como Iau Supremo pôs Iau Forte e Valente a sentar no trono. O trono branco. Volta para mim em Malaquias 3. Nossa. Malaquias 3. R$ 1684. 83. 1683. Você está com qual Bíblia, irmão? De Alxalã? Aquele pegou a página seguinte. É o primeiro. Malaquias 3, é o último do Velho Testamento. 84. 1683. Gratidão, papai. Aqui eu quero que o irmão ache primeiro aí para mim, fala assim, precisa vir Elias primeiro. Lucas? Não, Malaquias. É Malaquias. É Malaquias 1. É Malaquias, página 1685, versículo 23. Do outro lado, irmão. Última É a página. última página. É no finalzinho. No finalzinho. Finalzinho. 22, né? 23. Aqui ele fala assim, eis que vos enviarei Elias, o profeta. Malaquias 3, 23. 23, gente. Eis que enviarei Elias, o profeta, antes que chegue o dia de Iau, grande e terrível. Quando Malaquias escreveu essa profecia, Elias já tinha vindo? Já. Malaquias é o último quase dos profetas, é o último profeta que escreveu. O último que escreveu. Por quê? Porque Iauhana, ele não escreveu nada. Quando Malaquias, ele escreveu esse livro, o profeta Elias já tinha ascendido há muito tempo. Muito tempo. E ali ele está falando de coisa espiritual. Ele está falando de uma representação de Papai Yaucha que teria que vir futuramente, para depois vir Eliseu. E antes de acontecer as coisas terríveis, volta Elias, o profeta. Na pessoa de quem? Irmão, na pessoa de quem? Irmã de Júlio. Não. Elias. Não. Para acontecer as coisas terríveis. As duas testemunhas, porque uma delas é Elias. Antes de acontecer as coisas terríveis, as duas testemunhas se manifestam, dentre elas Elias. Ainda mais que ele tá com o mesmo corpo, né? Ele tá com o mesmo corpo também, Marcha também tá. E eles estão alimentados aonde, irmão Márcio? E quem está alimentando eles? Um terço que está lá em cima, exatamente. E um terço é a representação da tribo de Benjamim, que não foi ao Egito. Não subiu ao Egito. A tribo de Benjamim está lá em cima, que é aqueles que não se dobraram a Baal, representação, não se submeteram ao Satanás, o dragão. E eles alimentam as duas testemunhas e escondem as duas testemunhas na condição os espias que Josué enviou a espionar a terra prometida. E eles guardam o manto. Quando as duas testemunhas lá em cima, porque Moisés, você tem que ler no Velho Testamento,
Moisés enviou 2 testemunhas. E Macha enviou quantas, irmão Paulo? Macha enviou quantas testemunhas para espionar a terra? Hã? Macha. Macha enviou 12. Macha enviou 12. Dos 12, só 2 foram fiéis. Quando ele transferiu a autoridade para uma das 2 testemunhas. Que era quem? Josué. Josué era uma das 2 testemunhas de quem? De Macha. E ele também envia 2 testemunhas para espionar. E essas 2 testemunhas ficaram sendo alimentadas pela Raabe, que morava no muro. Que morava no muro. Representação dos 144 mil, que são muralha de Yalxalã. E aí, o que acontece? Eles pegam as 2 testemunhas que Josué enviou, cuida delas. São alimentadas, cuidadas. E ali, as 2 testemunhas foi olhar o que irmão... vou pegar um aqui, o irmão que está mais perto para eu ver. O que as 2 testemunhas ali foi fazer, irmão Helder? O que aquelas 2 testemunhas foi fazer em Jericó? Ser testemunha ocular. Por isso que faz um link com Isaías 11. O juiz de Israel não julgará pelo que ouviu dizer, mas pelo que viu. Por isso ele envia lá em cima 2 testemunhas para ver a maldade que aqueles que estão habitando na terra prometida estão fazendo. É a representação das 2 testemunhas. Viram lá na antiga aliança a maldade que aqueles povos que habitavam na terra prometida faziam. Entregavam seus filhos a Moloque para ser queimado no altar. Faziam todo tipo de profanação, de maldade, de sanguinários, não idólatras. É a representação das 2 testemunhas que estão lá em cima, como aconteceu das 2 testemunhas enviadas por Yalxa Josué. Yalxa Micael envia as 2 testemunhas para observar a terra que nós herdaremos novamente. Essa mensagem, irmãos, como eu falei com os irmãos, é uma mensagem, olha lá, por favor, é uma mensagem para quê? Agora são 11h30 para a gente fazer o partir do pão. Como eu falei com os irmãos, olha só, o Pai está nos dando, irmãos, todos os sinais para não ter nada que fale, mas tu não nos mostraste a verdade. Então, quando nós voltamos agora para Isaías 40, que eu falei para os irmãos guardarem, marcado, Isaías 40, 1314. O sol esquentou, irmãos. Virando pra cá, irmão, vai virando. Ó, mas a gente já está acabando também. Isaías 14. Ó, Isaías 14, irmãos, presta atenção. Fim do exílio. Isaías 14. 40, não é? 40. Não, é o 40, mas nós vamos pegar primeiro aqui, Isaías 14. Depois nós vamos para o Isaías 40. Entendi. Isaías 14. Qual que é o título do Isaías 14? Fim do exílio. Fim do exílio. Entendeu? Fim do exílio.
faz assim, ó, com efeito, Yahweh mostrará compaixão para com Israel. Ele voltará a escolher, ele voltará a escolher a Israel, estabelecê-los-á em seu território. O estrangeiro se unirá a ele. Qual que é o estrangeiro que se unirá a ele, irmão Paulo Roberto? Qual que é o estrangeiro que se unirá a ele? Esmirna e Pérgamo. Exatamente. Viu? E também Sardes, vestes limpas. Se unirá a ele. Aí vamos lá. E diz assim: o estrangeiro se unirá a ele, fazendo parte da casa de Israel. Aí, irmãos, agora voltamos para Isaías 40. Isaías 40. Obrigado, irmão. Isaías 40. Olha só. Ele fala: consolai, consolai meu povo, aquele que consola. Diz vosso Yahweh. Falai ao coração de Al-Shalom e dizei-lhe em alta voz que seu serviço está cumprido, que a sua iniquidade foi expiada, que ela recebeu da mão de Yahweh paga dobrada. Aí, irmã, você queria paga dobrada, Josi. Uma voz clama no deserto: abri um caminho para Yahweh, uma estepe, aplanei a vereda do nosso Yahweh. Seja nivelado tudo aquilo que está bagunçado, arrumado, consertado. O que está profundo seja nivelado, o que está elevado seja abaixado, para que todos estejam nivelados. E ele fala no versículo 5: então a glória de Yahweh há de revelar-se, e toda a carne de uma só vez o verá, pois a boca de Yahweh o afirmou. Eis uma voz que diz: clama, e ao que pergunto, que hei de clamar? Viu? E ao que pergunta, aquilo que eu falei ontem, está sempre perguntando para os irmãos. E ao que pergunta, que hei de perguntar? Que hei de clamar? Toda a carne é erva, ou seja, todos estão na condição de sofrer uma perda nessa terra. Aí ele fala, versículo 9: sobe a um alto monte. É o que nós vamos fazer. Apocalipse 14. Apocalipse 14. Sobe ao alto monte. Apocalipse 14. Veja aqui, Apocalipse 14, 1. Tive depois esta visão. Eis que o Cordeiro estava de pé sobre o monte Sião, com 144.000, que trazia escrito na fronte o nome dele e o nome de seu pai. Volta, Isaías 40. Versículo 9. Sobe a um alto monte, mensageira de Sião. Aquele que está carregando no colo e amamentando. Eleva tua voz com vigor, mensageira de Al-Shalom. Eleva sua voz, não temas, porque é a ama de leite, é a ama que cuida, carregando no colo, que cuida dos cordeirinhos, com mansidão. Dizendo, eleva a voz, não tema, diz as cidades de Alda, eis aqui o vosso Yahweh, eis aqui o mestre Yahweh. Ele vem com poder, seu braço assegura a sua autoridade. É aquilo, o mensageiro que é enviado preparando o caminho para que ele venha. E diz, eis que com ele o seu salário, diante dele a sua recompensa. Como pastor, ele apacenta seu rebanho, como o braço reúne os cordeiros carregando no colo. Conduz carinhosamente as ovelhas que amamentam.
por isso, mensageira, como aquele que dá um alimento até básico para eles poderem crescer, amadurecer, para chegar o tempo do alimento sólido. E é isso que nós estamos esperando com os vídeos agora, que não vai acontecer o arrebatamento, que o que tem que vir para nós, que venha. E eles vão vir como criancinhas. E nós precisamos dar o leite verdadeiro e genuíno. Não o leite fermentado, mas o leite verdadeiro e genuíno, para que eles cresçam rápido. E logo em seguida, para que eles possam comer o alimento sólido que vocês já estão usufruindo. Grato a Yalcha. Olha só, esse Isaías 40 todo é maravilhoso. Todo é maravilhoso, irmão. Todo é maravilhoso. Aí, quando a gente chega, não sei se a gente vai ter tempo ainda com a irmã, ainda antes de ir, né? Agora, eu precisava falar isso para poder encerrar, para a gente partir o pão. Porque eu prometi aqui para a irmãzinha Angélica, Gracinha, Angelical, que fala assim, ó. Por que que chama reunião das águias? Porque águias é referido como o querubim. É por causa desse versículo de Isaías 40. Sobe a Sião, sobe a Sião. Nós vimos lá, finalzinho, Isaías 40, versículo 31. Vamos pegar aqui, ó, Isaías 40, 28. Isaías 40, 28. Irmãzinha Angelical. Diz assim: não sabes, não ouviste dizer? Não ouviste dizer? Iau é o eterno Iau, Criador das extremidades da terra. Ele não se cansa e nem se fatiga. Sua inteligência é insondável. Ele dá força ao cansado, que prodigaliza vigor ao enfraquecido. Mesmo os jovens se cansam e se esgotam, até os moços vivem a tropeçar. Mas os que põem a sua esperança em Iau renovam as suas forças. Abrem asas como as águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Olha só, irmãos, mas os que põem a esperança em Iau renovam suas forças e abrem asas como as águias. Aí que é a reunião das águias. Por quê? Porque abre as asas para subir. Vamos lá abrir então, Salmo 124. Salmo 124. Ó, quem tomou sol aqui já tem a vitamina D do mês, tá? Salmo 124, porque o sol tem que ser quente para pegar a vitamina D, só o sol quente. O sol fraquinho não resolve, não. Salmo 124, irmãos. Aonde, irmão? Ele é pequenininho. Salmo 124, vamos todo. Não, ó, cântico da subida, né, irmãos? É o cântico da subida. 123 ou 124? É o 124 mesmo. Não estivesse, ó, se não estivesse Iau do nosso lado, não estivesse Iau do nosso lado, quando tem travessão eu não leio, tá, irmãos? Quando não estivesse Iau do nosso lado, não estivesse Iau do nosso lado, quando os homens nos assaltaram lá em cima, nos assaltaram lá em cima,
ter-nos-iam tragados vivos, tal o fogo de sua ira. As águas nos teriam inundado, a torrente chegado ao pescoço, ó, falando agora daqui de baixo. Falando aqui de baixo por quê? Porque rejeitaste as águas de Siloé que correm mansamente, eu vou enviar as águas torrenciais do rio Eufrates, que vai inundar as cabeceiras e vai chegar até o pescoço daqueles que estiverem aqui. As águas nos teriam inundado, a torrente chegada ao pescoço, as águas espumejantes chegariam ao nosso pescoço. Bendito seja Jahwe, não nos entregou como presas em seus dentes. Fugimos vivos como um pássaro da rede do caçador. A rede se rompeu. A rede se rompeu e nós escapamos. Continua, irmão. Agora o 8. O socorro nosso é o nome de Jahwe, que fez o céu e a terra. Grato a Yalcha. Grato a Yalcha. Rompeu o laço do caçador e nós escapamos como águias, como pássaro que voa rumo aos seus, o que, irmão? Pombais, aonde está? Isaías 60. Isaías 68. É para encerrar, viu, irmã? Vai perder avião, não. Isaías 68. Isaías 68, irmãos. Isaías 68. 1350. Diz assim, 1350. Quem são estes que vêm deslizando como nuvens, como pombas, de volta aos seus pombais? Em mim esperam as ilhas, os navios de Tarsis, ó, os de Esmirna, os navios de Tarsis nos aguardam. Esses que vêm de longe, trazendo seus filhos de longe, com sua prata e seu ouro, com Filadélfia e Sardes vestes limpas. Agora volta, ó. Por causa do nome de Jahwe, nosso Jahwe, por causa do Santo de Israel, pois ele te glorificou. Pois ele te glorificou. Gratidão, papai. Estrangeiros reedificarão teus muros, os muros de Yal-Shalã, e os seus reis te servirão. Pois se a minha cólera te ferir, agora, na minha graça, me compadeci de ti. Aleluia. Só mais um. Tuas portas estarão sempre abertas. Eis que pus diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. É forte demais, né, irmãos? Gratidão, papai. Queria continuar, mas nós precisamos fazer o partir do pão aqui para os irmãos precisarem comer, para a gente poder liberar os irmãos para o aeroporto, né? Mas ainda não acabou, né, irmãos? Não acabou, não. Gratidão, papai, né? Tremendo. Tirar essa cadeira e ficar de pé, né? Na sombra. Cadê o pão? Pode pegar para mim. Eu vou entrando no sol, não. Você quer ir para lá, não? Se quiser lá em cima, tem um lugar pleno. É, a gente vai almoçar agora, né? Vamos, E aí logo quando a gente vamos voltar, dar gratidão, papai? Vamos. Aí a gente faz lá. Vamos fazer gratidão, papai, aqui, irmãos? Aí eu acho que a gente pode fazer lá, não sei. O primeiro pão quebrou e fez de novo. Tá. Vamos, gratidão para encerrar o áudio, irmãos. Tem
Vamos juntos, todos, unânimes. Grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha,